Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula das lições de juvenis. Estamos continuando a nossa viagem pelo Novo Testamento, agora no nosso segundo trimestre de 2022 das nossas escolas bíblicas dominicais. Então, desde já é uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco para juntos aprendermos um pouquinho mais acerca da preciosa Palavra de Deus, acerca da vida de nosso Senhor Jesus e os acontecimentos que estão, digamos assim, por trás, ou que vieram antes da sua chegada a esta terra. Muita coisa aconteceu, Jesus chegou até nós, nasceu através de Maria, e houve aí todo um processo, uma preparação da parte do nosso Deus para que isso viesse a acontecer. A nossa lição de hoje vai falar sobre a plenitude dos tempos. Acredito que muitos dos irmãos já devem ter conhecimento, já devem ter ouvido alguém, quem sabe o pregador, o pastor, falando a respeito da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos refere-se a um tempo, digamos assim, que os propósitos de Deus estão se cumprindo, ou refere-se ao tempo certo de o Filho de Deus vir ao mundo, chamado de plenitude dos tempos, a plenitude que envolve o cumprimento de acontecimentos, para que os propósitos do Senhor estejam se cumprindo quanto à salvação dos seres humanos. Então nós temos aqui um texto inicial que está em Gálatas 4:4, é um texto muito conhecido, que nos diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse é o nosso texto referencial, que tem como referência inicial da lição, e a nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 7, versos 14 e 15. Estaremos falando durante esta lição, estaremos apresentando para os irmãos a centralidade de Cristo em toda a Bíblia. Estaremos analisando algumas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e vamos procurar reconhecer o cumprimento de tais profecias nos registros do Novo Testamento. Isaías 7, 14 e 15 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Quando a gente lê, aqui a próxima leitura está em Gálatas 4, versículo 1, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Veja que a plenitude dos tempos é o cumprimento desses tempos determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, chegando o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Qual a finalidade disso? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, aliás, a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Temos uma terceira leitura que está em Lucas 24, 35, aliás, 24, 25 ao 31. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde,
já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Então abriram-se-lhes, os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Capítulo 1. Cristo, o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus com profecias, inclusive já cumpridas acerca dele. O local de sua vinda, por exemplo, o seu nascimento miraculoso, a sua morte e ressurreição. Também com promessas que se cumprirão a exemplo de sua volta para buscar aqueles a quem Jesus prometeu preparar lugar. Então a Bíblia está cheia desses textos, dessas informações, tanto falando acerca do seu nascimento, que cumpriu, são profecias que já se cumpriram, falando também da sua ressurreição, como também está cheia de promessas, profecias que ainda não se cumpriram. Por exemplo, essas profecias que se referem à volta de Jesus para buscar o seu povo. O próprio Jesus disse que as Escrituras inteiras testificavam a seu respeito. São elas que testificam de mim, conforme diz lá em João capítulo 5, versículo 39. Certa feita, ao ler o livro do profeta Isaías em uma sinagoga em Nazaré, Jesus afirmou o seguinte: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isso aqui está em Lucas capítulo 4, versículo de número 21. Naquele exato momento estava se cumprindo uma profecia. Jesus estava entre os homens, e realizando maravilhas, curas, sinais e prodígios. Então, as profecias se cumprindo conforme haviam sido preditas. Realmente havia chegado o tempo certo de Deus agir através do seu Filho na humanidade. Como fora anunciado séculos antes pelo profeta Isaías. Lá estava Jesus, ungido pelo Espírito Santo, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Tudo isso está escrito em Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3. Vemos aqui o cumprimento do Novo Testamento. Todos podiam ver Jesus operando tais sinais, mas, infelizmente, nem todos creram. Tiveram a oportunidade, mas não creram. Na ocasião narrada em Atos 8, 26 ao 40, na qual Filipe evangeliza o etíope, ele começou pelo texto de Isaías 53, que aquele cidadão estava lendo ali naquele momento. Porém, não estava compreendendo. E continuou, como está escrito, a explicar outras partes das Escrituras, lhe anunciando a Jesus. Como podemos ver nestas e em tantas outras passagens, o Messias, no caso Cristo, o ungido de Deus, é o tema central das Escrituras. Jesus é citado diversas vezes através do profeta Isaías, principalmente, que é conhecido como profeta messiânico, e outras partes de outros profetas, referindo-se tanto ao seu nascimento, como também à sua ressurreição e à sua futura volta. O momento da vinda do Messias, falando a respeito de profecias sobre o Messias, aguardado pelos judeus, mas não aceito por todos. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está registrado em várias profecias, inclusive com precisão de detalhes, especificidades sobre a sua concepção sobrenatural, que foi por obra do Espírito Santo. Jesus não é filho de homem. A mulher da qual ele nasceria, as profecias referem-se ao lugar onde Jesus nasceria, o lugar do seu nascimento, a sua encarnação e, inclusive, fala até a respeito da sua ida ao Egito, com os pais, por causa de perseguição
né, são profetizadas no Antigo Testamento e devidamente cumpridas no Novo Testamento. Então, o que é profetizado no Antigo Testamento? É profetizado sobre a concepção sobrenatural, quer dizer, uma virgem dará à luz um filho, o que humanamente é impossível, né? Por que é impossível? Claro, como que uma virgem vai dar à luz um filho? Impossível. Só Deus pode fazer essas coisas. O lugar exato do nascimento do mestre, a ida, a fugida, Jesus teve que fugir, né? Aliás, Jesus não. Os pais dele teve que levar ele para o Egito, por causa que Herodes queria matar, né? Profecias que se cumpriram. Enfim. Falando sobre a virgem. Como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus, assim como foi profetizado por Isaías, o anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica. O nome da agraciada era Maria. Seu estado de virgindade foi confirmado por ela mesma, quando disse assim ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão, visto que eu não conheço o homem? Essa palavra conhecer, na Bíblia, tem um significado de, como vai acontecer isso, né? Como que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com o homem? Segura de que a profecia era verdadeira, Maria se colocou à disposição para seu cumprimento, quando disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Veja que Maria estava segura acerca de que o que Deus estava falando através do anjo era certo e ia cumprir-se. O profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como o lugar onde o Messias nasceria. O lugar do nascimento de Jesus estava predito, como já falamos anteriormente. O lugar era Belém, a cidade. Mas como se cumpriria a profecia, visto que José e Maria moravam em Nazaré? Olha como Deus faz. Um alistamento convocado por decreto da parte de César Augusto foi o meio usado por Deus para o deslocamento do casal até Belém. Lucas 2, verso 6 está escrito: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Veja que nada acontece por acaso. Nada. Principalmente quando envolvia a pessoa de Jesus. Principalmente, né, quando envolvia Jesus e os seus familiares ali. Nada acontecia por acaso. Por que não? Porque tudo estava profetizado. Então, o fato deles terem ido para o recenseamento, né, o recenseamento não surgiu por acaso. A autoridade, no caso, o decreto que foi expelido ali pelo César Augusto, esse decreto não surgiu por uma mera vontade do César. Mas Deus, que conhece o coração do homem, que tem liberdade de agir no coração do homem, até mesmo de reis, de tribunos, de poderosos, foi lá no coração de César, né, e colocou no coração dele que era o tempo de baixar um decreto, porque o filho dele tinha que nascer lá em Belém. Veja Deus como é tremendo. Deus conosco. É clara a citação de Isaías 7,14, que está também em Mateus 1, 22, 23, a respeito de Jesus. Ele seria chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco. Mateus até destaca: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. O que tinha que acontecer? O profeta havia predito de que o próprio Deus estaria conosco. Para isso, a gente vai observar a palavra de Deus aqui em Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então estava se cumprindo essa profecia. Mas, para ser Deus conosco,
foi preciso o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, conforme diz João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que verbo é esse? O evangelista João diz que o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Também está escrito: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja o poder criador do Verbo, do próprio Cristo, da Palavra de Deus. Então, quando Jesus nasce, não estava nascendo qualquer um, como se nasce qualquer outro filho de homem. Embora Jesus tenha nascido de forma muito humilde, muito simples ali, mas quem estava nascendo de uma forma muito simples e muito humilde era o próprio Filho de Deus. A palavra, o Verbo, havia se encarnado para poder nos salvar. Mas o que acontece logo após o nascimento de Jesus? Há algumas profecias, como de Oséias e Jeremias, foram cumpridas quando ocorreu ali, por exemplo, a implacável perseguição de Herodes em busca de matar o menino Jesus. O anjo do Senhor apareceu a José, informou a José a intenção do rei e sobre o que ele deveria fazer. A ordem foi: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José obedeceu. Sentindo-se enganado, muito irritado, Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, cumprindo-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Passada a matança e já morto o rei, a família de Jesus voltou para a terra de Israel, em cumprimento ao que profetizou Oséias. Oséias havia profetizado: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Essa promessa, essa profecia está se cumprindo aqui quando Jesus retorna do Egito de volta para os territórios de Israel. Terceiro, mas qual a razão de sua vinda? A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados. A principal razão foi, e continuará sendo essa. Não há outra principal. Embora ele também tenha curado muitos enfermos e feito diversos milagres, nós temos a certeza que Jesus não veio aqui só para curar enfermos. Pelo contrário, ele veio curar de uma enfermidade que ia levar o homem para uma morte eterna. Em sonho, o anjo Gabriel confirmou a José o que havia falado a Maria. Disse que o nome do menino seria Jesus, justamente pelo significado desse nome, Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, salvação ou salvador. Já adulto na casa de Zaqueu, Jesus mesmo revelou a razão de sua vinda. Após falar que a salvação havia chegado no dia de sua visita à casa daquele cobrador de impostos, ele falou o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a sua missão principal. Agora, envolvendo todo o seu ministério salvífico, existem curas, libertações. Para a mulher pecadora que ungiu seus pés, ele disse assim: os teus pecados são perdoados. Era comum nas curas que realizava também a gente vê Jesus mencionar a sua missão salvadora. Quando, por exemplo, a gente pode citar aqui Marcos 5, versículo de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Constantemente Jesus fazia esse tipo de colocação: a tua fé te salvou. Realmente, tanto ela foi livre, foi curada da enfermidade, como também a salvação chegou até ela quando creu no poderoso nome de Jesus. A plenitude de Deus. Certa vez, antes mesmo de curar um paralítico,
Jesus disse que o perdoava pelos seus pecados. Aos olhos humanos, esta poderia não ser a maior necessidade daquele homem. Isso é, do ponto de vista humano, né? Poderia não ser a maior necessidade. Talvez, do ponto de vista humano, certamente a maior necessidade daquele homem era que ele voltasse a andar. Mas ele tinha uma necessidade maior ainda do que simplesmente dar passos e andar, né? Porque o nosso corpo, entretanto, aos olhos do Altíssimo, havia uma necessidade maior desse paralítico. Nosso corpo terreno é breve, é passageiro, mas a alma, né, que Jesus perdoa, a alma que Jesus perdoou naquele momento ali, era eterna. E sob o perdão de Jesus, passava então a estar liberta de uma deficiência e de uma dor muito maior, que seria a condenação eterna. Quando Jesus lhe perdoa, ele reconcilia esse homem com Deus. Então era algo muito maior do que simplesmente voltar a andar. Na ocasião, houve questionamento da parte dos escribas e dos fariseus de que só Deus podia perdoar os pecados. Jesus então operou além, né? Mostrou que a sua obra é completa e zelou por aquele homem também em sua angústia presente, em sua necessidade mais básica, temporária e terrena. Ele curou as suas pernas e ele voltou a andar. Ele curou a alma, mas ele opera também na vida física daquele homem realizando esse milagre. Por isso o testemunho de João Batista acerca de Jesus já predizia o seguinte: todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Isto é, nós que não tínhamos parte alguma com Deus, recebemos por favor imerecido todos os benefícios de tornarmos-nos seus filhos, mas não somente isso. Graça sobre graça significa que, mesmo já tendo sido enormemente agraciado, né, por esta obra completa de Jesus na cruz, ainda precisamos, né, de mais graça continuamente até irmos nos encontrar com Ele em glória. Então, nós fomos alcançados pela graça, perdoados pela graça de Deus, restaurados pela graça de Deus, mas também pela graça de Deus nós conseguiremos chegar ao final. Quer dizer, precisamos de mais graça para continuar a caminhada até o final. Ou seja, graça do começo até o final. Pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então nós concluímos dizendo que a obra do Senhor é completa em nós, contemplando uma vida abundante, tanto aqui como para a eternidade. Entretanto, para usufruirmos de todas estas dádivas, carecemos de intimidade com Cristo, com seu Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas, apenas por meio de nosso relacionamento com Ele, com Jesus. Temos a possibilidade de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Graça sobre graça. Haverá uma graça abundante de Deus em nossas vidas à medida em que nos relacionamos com o Senhor nosso Deus todos os dias. Então, nós terminamos esta lição, esta videoaula, dizendo para os amados que é muito importante não apenas crescer no conhecimento, mas crescer na graça do Senhor Jesus. Permanecer aos pés de Cristo, como esteve Maria ali, né, quedada, né, lançada ali aos pés de Jesus para o ouvir e aprender da sua parte. Que Deus abençoe. Até a próxima hora em nome de Jesus.